E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, estrelando meu óculos novo da GO Eyewear. Carol Licciardi, Lu Sonin, obrigado. Já comecei fazendo marketing aí. Crim! Anderson Barz aqui com vocês, de volta a esta bancada. Você faz muita falta. É isso aí. E Arthur Felipe, compondo a bancada mega especial aqui na Escola do Carro. que Com essa alegria. energia vai virar cativo aqui, hein? Muito obrigada Tô por ter nervoso, aceitado. tô nervoso. Que Até parece. É um artista. Obrigado Arthur pela Felipe, presença, viu, Arthur? Muito obrigada, Além de ser um Arthur amigo Felipe, querido. que é diretor de RH da Oxiteno, que é uma empresa química global, fundada nos anos 70, tem sede no Brasil e mais 8 países das Américas, da Europa, da Ásia, com milhares de funcionários ao redor do mundo. Imagina a quantidade de desafios. E é justamente Arthur Felipe que vai estar com a gente neste que é o episódio número 4 da temporada Lições de Liderança. Estamos começando. Roda aí. Gente, Arthur Felipe tem mais de 10 anos de experiência. Começou criança, né? É verdade. Na área de recursos humanos. Como que ele consegue isso? Começou criança na área de recursos humanos, com foco em desenvolvimento organizacional, e eu adorei que a formação original dele é em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Somos colegas, muito que bem. Muito bem. Mas logo cedo não quis saber dessa carreira de jornalismo. E eu começo te perguntando, como é que foi essa trajetória do jornalismo para o mundo corporativo? Vou contar, mas também quero fazer marketing. Vou dar um telefone do dermatologista aqui. Quem sabe? Pele boa, né? Adoro! Os procedimentos, a gente não conta. Já faz uma collab. Não é? né? Não, brincadeira. A transição foi... ela não foi programada, gente. Por quê? Meu sonho sempre foi ser apresentador de televisão. Aquela coisa, nossa, quero me inspirar no Silvio Santos, Faustão naquela época, sou garoto anos 90. Mas quando você chega, você tem todo aquele sonho, aquele desejo. Quando eu fui viver aquilo, foi muito legal aquele primeiro ano, aquele segundo ano. Mas no final do dia, eu acho que eu queria uma coisa mais organizada. Sabe aquela coisa segunda a sexta? Porque nesse mundo de televisão, hoje eu não sei se mudou, tô falando daquela época, tá? Mas naquele momento, era uma coisa assim, sábado, domingo, feriado, não sei o quê. madrugada. Rotina. Você não tem Amanda uma Costa rotina. que eu diga. Não tem uma rotina. E eu acho que eu queria, no final do dia, uma certa rotina. E pra mim, naquele momento, era importante uma certa estabilidade. Financeira, de tempos e etc. Então, eu acho que esta foi um pouco a transição que aconteceu. Eu acho que meu pai, naquela época... Não sei aqui quem é pai, quem é mãe, né? Quem tá assistindo também. O pai também, os pais depositam Influencia. muita expectativa. E eu acho que meu pai, num determinado momento, fez assim: meu Deus do céu, eu investi 4 anos, né? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não, dá, né? A gente só vê Sempre depois, dá, né? Sempre né? dá. Sempre Conhecimento dá. nunca é desprezado. É lógico. Mas foi esse um pouco o movimento que aconteceu, Amanda. Muito bom, muito bom. Arthur, vamos começar a falar. A gente está numa temporada para falar de liderança. E você hoje assume um cargo de grande responsabilidade, inclusive para poder inspirar líderes a disseminar a cultura da companhia, mas ao mesmo tempo a gente também está vivendo um grande questionamento que aquilo que o líder fala inspira ou desmotiva as pessoas. Um monte de gente fala assim, eu vou embora por causa do líder, não por causa da empresa, mas eu fico também por causa do líder. De cara, a pergunta é, qual é o papel e responsabilidade de um líder hoje, de uma organização? Eu acho que o líder tem que ter algumas competências, Alberto. E é muito difícil você ficar toda hora quantificando, primeiro porque as coisas mudam, e porque depende muito da empresa que você tá, da equipe que você tem. Então tem algumas nuances, mas tem algumas competências para mim que são core. E elas são independentes do CNPJ que você está. Generosidade. Generosidade. Eu acho que generosidade, porque generosidade ela abrange várias perspectivas. Você compartilhar o seu conhecimento. E eu não sou da linha que o líder é obrigado e tem que saber de tudo, É pelo o contrário. expert, né? Não. Eu acho que as coisas mudaram. Acho que as pessoas, não necessariamente as equipes, estão 100% preparadas para esse novo líder que muito mais, às vezes, questiona e se coloca num papel, na minha opinião, que é a segunda, que está conectado à generosidade, que é coragem e vulnerabilidade. Eu acho que está muito interligado. Até quando a gente vai ler Brené Brown e etc., fala muito sobre essa conexão. Então, eu acho que é um pouco isso. Quando você tem a coragem de demonstrar
quem você é, de tomar uma atitude, mesmo que às vezes você acerte ou erre, e você tenha a generosidade também de falar, errei aqui, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu corrigir a rota. Eu acho que isso traz uma essência do ser humano. Não é aquele papel, o líder crachá, mas o líder ser humano, o líder que pode errar, o líder que vai acertar, o líder que é generoso e fala, olha, preciso de vocês ou não preciso de vocês. E eu acho que quando você tô elencando 3 aqui para bate-pronto da sua pergunta, você acaba tendo um time com você. Um time que vai te olhar e falar assim, ele é uma pessoa. E o julgamento vai diminuir, crachá, né? não é um crachá. Vai saber que às vezes você tem a sua dor de barriga, que tem dia que também você não tá bem. Porque eu vivi numa época que vocês acompanharam que assim, o gestor tinha que entrar na sala, empoderado, nunca tinha problema nem dentro de Já casa. as firmes, não? Pensar nas firmes, cadeira mais alta. Eu, pelo contrário, assim, eu tento estabelecer um pouco isso de proximidade. E eu vi um dilema, já abrindo aqui, falando de liderança, e acho que eu converso às vezes com colegas, por exemplo, ser ou não ser amigo do seu time. É um dilema que a gente sempre aprendeu que, olha, não, você tem melhor que manter a distância segura, né? As coisas. não misture, etc. Então, tô respondendo e conectando com a sua pergunta, porque acho que tem a ver com a relação que você estabelece dentro do escritório. Então hoje, qual é o meu maior orgulho? É num casamento, ela vai lembrar. Eu fui casamento de uma funcionária e eu dancei envolver com ela até o chão. Que delícia. Que legal. Porque eu sou ser humano, eu gosto da de Anitta? Aquela Você da pode Anitta. fazer agora, por favor? Acho que não tem espaço suficiente, não tem esse espaço. E Adorei todo mundo dançando. E bobeira isso não agora. te torna mais ou menos líder, mais ou menos profissional, né? Que até legal. porque você acaba estabelecendo, e o time vai junto com você, de estabelecer quais são os limites da onde termina uma relação e começa a outra. Exatamente. Claro, às vezes vai ter, Arthur, já passou por alguma situação que... Sim. E ali é um papel de você pontuar, falar, olha, vamos deixar nossa amizade aqui. Ou às vezes até pela afinidade que você tem fora, às vezes a pessoa te chama no Teams, né? Depende da plataforma que cada um tem na empresa. Ai, deixa eu te contar uma coisa. Tipo, às vezes você fala, não, deixar isso pra depois, né? Assim, e às vezes E daí é um exercício. transparência sempre, né? Transparência sempre pra resolver. Porque daí, e acho que tá dentro do ato, porque quando você tem a coragem de falar, e a coragem no sentido, às vezes, vai dar uma notícia ruim sendo corajoso. Uma notícia boa sendo corajoso. E demonstrar que a vulnerabilidade não é só da pessoa, mas da situação. Ó, isso aqui pode deixar a gente exposto, porque, por exemplo, não é legal a gente usar o meio de trabalho. Aí eu sou um pouco chatinho com alguns limites, de tipo, não, isso aqui eu tenho que estabelecer que a gente vai falar isso depois. Vamos depois, um happy hour, vamos almoçar juntos, e aí acho que é um momento informal. Então, eu acho que respondendo de forma mais ampla, com alguns exemplos, eu responderia dessa forma. Essas três competências conectadas a esse momento de o líder, ele não é mais esse crachá, Claro. que é um pouco do que o Anderson estava comentando aqui. O líder, ele é uma pessoa, e essa pessoa, esse ser humano, ele faz parte de todo esse contexto. De dentro de casa, de ir pro trabalho, de ir pra um happy hour depois, de dormir, de ter sua dor de barriga, de às vezes ter seus burnouts, a gente tá vendo muito essa situação também. verdade. Por que não? Porque o líder tem que ser, nossa, ele não pode ter... Não. Inatingível, inabalável. É inabalável, a gente vê que tem que ter esse olhar. Ô, Arthur, e deixa eu agora, né, te fazer uma pergunta. Eu vou fazer duas, na verdade. Porque aqui a gente tem uma audiência que é de líderes, é de não líderes, com uma vastidão enorme de pessoas com as suas experiências. Primeira pergunta é a seguinte: há quanto tempo você é líder, mais ou menos? Mais ou menos... Primeira posição de liderança, pode contar? 5 anos. 5 anos, ótimo. Por que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes essa primeira transição, quando a gente não é líder e passa a ser, é a mais desafiadora das suas carreiras, né? E às vezes, quando alguém olha pra você numa posição de diretor global, super hype, assim, fala, nossa, ele sempre mandou... Gente, peso. Bacana. Já vem um peso, só com o coloque, já com um peso no seu ombro, né? Fala, nossa, então ele sempre mandou bem, ele nunca deve ter tido desafios. E eu queria voltar agora, né, justamente pra gente ajudar ali quem tá nos ouvindo ou quem tá nos assistindo agora. Lá pro momento em que você assumiu essa posição, pra você compartilhar com a gente quais daquela época foram os seus principais desafios. Quando você lembra das dores de barriga desse momento, o que te vem à mente assim de bate-pronto? Tá, acho que vale uma contextualização. A minha carreira foi muito alavancada, acelerada, principalmente na empresa que eu tô hoje, na Oxiteno Indorama. Qual que é o grande ponto? Eu sentei numa cadeira, só para vocês terem uma ideia, eu saí de consultor, virei coordenador. Na coordenação eu fiquei basicamente 4 ou 5 meses, que já é uma virada. E ali, então vou até por steps, que você vai sentindo um pouco o peso dessa cadeira a depender desse cargo que você tá. Então, um primeiro desafio que eu acho que eu enfrentei, Anderson,
essa relação que antes essas pessoas eram seus pares, estavam ali, e você tinha um grupo do WhatsApp sem o seu gestor, né? Que a gente sabe. A gente chama ele de proibidão. O proibidão. E que até eu sempre brinco com o meu time. Eu falo assim, gente, eu sei que vocês têm esse grupo de WhatsApp, porque eu já tive também. Secreto, né? Então essa transição de você ser o par, e de repente no dia seguinte, você tá liderando aquilo. E você liderar, você tem, obviamente, acesso a algumas informações, alguns desafios, etc. E que o meu grande dilema era de que forma eu consigo engajar essas pessoas para essa mudança, ou para essa questão, para esse problema, para me ajudar a solucionar ou para resolver uma questão, e que eu traga eles numa perspectiva de ser agora essa pessoa que eu era antes, poderia ser um par inspirador, mas agora um líder que vai ser inspirador. Que vai trazer, às vezes, uma outra perspectiva, que às vezes não vai mais participar daquele almoço. Ou, tem uma ruptura, né? Tem uma ruptura, que ali você tem que administrar para você não perder. Que eu faço uma comparação bem simples. Eu não tenho filhos, eu tenho só um cachorro, mas eu gosto muito de observar comportamento humano. É que nem aquele filho quando ele tá naquela fase da adolescência, que no primeiro momento você deixa sempre o filho na porta da escola. Eu vi isso uma vez o Marcelo Tass falando isso na GNT. Você deixa o seu filho na escola. E aí você dá lá beijinho, não sei o quê. Então, em determinado momento, seu filho fala assim, não, me deixa na esquina, pai. E me dá uns 10 reais. Como é. Ou agora me dá o cartão de crédito. Me dá Uber, né? Assim. E aí você tem que tomar um cuidado, porque você não pode sair e só abandonar seu filho, porque senão você perde um momento muito importante, você tem que estar ali perto. Mas ao mesmo tempo, você também não pode estar ali dando um beijinho pra ele, né? Então eu falo que é a mesma comparação quando você senta nessa transição. Você tem que estar ali entendendo que não é que as pessoas não gostam mais de você, não, mas você tem que estar ali como o apoiador, como às vezes a pessoa que você vai passar a aconselhar e dar às vezes uma orientação, e você vai criando essa nova referência para aquelas pessoas. Não mais a referência de par, que eles já te admiram, ou já tem ali uma opinião, mas uma nova referência como esse novo papel. E construir isso dá um frio na barriga. Porque eu falo que a liderança ela vai se tornando cada vez mais solitária. É verdade. Antes você tem ali um grupão, depois você vai aumentando, você está cada vez mais no seu núcleo. A tomada de decisão está muito mais centralizada, cada vez mais em você, em falar, essa é a diretriz. E dá medo? Claro. É o segundo ponto. Você toma aumenta a responsabilidade. Aumenta uma responsabilidade. Você levar isso... E aí eu tô já trazendo uma perspectiva de um próximo cargo de carreira. Então eu fiquei 4 meses coordenador, fui ser gerente da área. Como gerente, fiquei basicamente 2 anos e pouco. E agora... Head mais uns 8 meses e agora ser diretor. Então, foi uma transição, a Esporte Monitor, mas não tá batendo 5 anos. Aqui na outra empresa, eu exerci um papel de uma liderança que tinha uma assistente, então, que eu falo que já é foi um aquecimento. Mas na Oxiteno isso se intensificou em diferentes etapas, diferentes momentos da minha vida. Isso também conta muito. Maturidade, claro. a sua bagagem, etc. Mas você sente, assim, essa solidão, essa responsabilidade de você tomar uma decisão que, eu sempre falo, quando a gente trabalha em recursos humanos, com gente, pessoas, a gente não está impactando só a nossa vida. A gente toma uma decisão impactando o grupo que hoje a gente faz parte, a IVL, né, Indorama Ventures. Basicamente são 26 mil colaboradores ao redor do mundo. Você toma uma decisão a mais simples possível, que são os dilemas que a gente tem às vezes. Ajustar um benefício, ajustar um plano de saúde. Gente, isso tem impacto. Impacta um monte de gente. Isso impacta todo mundo. Você tem que pensar se aquela pessoa está num tratamento ou não está num tratamento. Isso eu falo que é desde a hora que você atrai até a hora que você demite. Então eu sempre brinco com o meu time, eu falo assim, da mesma forma que a gente vai lá receber as pessoas com um aperto de mão, seja bem-vindos, seja bem-vindo, bem-vinda, a gente também vai lá, e eu gosto de fazer isso, obrigado. Até o elevador fala assim, obrigado, foi excelente sua jornada aqui. Claro, existem jornadas, mas assim, nós estamos impactando a vida de alguém. Então, acho que essa é a grande responsabilidade que a gente tem que ter. E aí ela é mais solitária. Por isso que eu falo, que é o desafio. Assim, o maior desafio que você teve. Meu Deus, como que é? Que essa nova cadeira, ela te desafia a isso, assim. O que me faz pensar é o seguinte, né? A gente tem que lidar bem com o fato de que, justamente por conta de toda essa transição, tem horas que a gente não vai ser a pessoa mais querida do mundo. E tá tudo bem. Saiba lidar com isso, né? É verdade. Mas é duro, né? Pra quem costuma ser muito próximo, pra quem costuma ter essa relação de amizade, você todo descolado, todo próximo, expansivo, né? Realmente essa transição traz essa solidão, essa certa solidão, né? Mas eu queria saber de você como é que você se alimenta. Como é que você alimenta a sua alma? O que você come? O que você come? Não, alimento pra alma, sabe?
como é que você se mantém equilibrado para passar esse equilíbrio para o grupo, né? Porque a gente costuma dizer que é muito importante que o líder esteja bem primeiro, a coisa da máscara de oxigênio em você primeiro e depois no outro, Sim. né? Então eu queria saber do que é que você se alimenta, como que é a sua rotina e como é que você busca se aperfeiçoar enquanto ser humano para poder levar isso para sua liderança. Tá. Pergunta bem ampla, então ela tem várias camadas, assim, eu vou descascando aqui um pouquinho. Acho que a primeira coisa, eu sou uma pessoa workaholic. Trabalha muito. Eu trabalho e gosto. Se Então, diverte. Eu me divirto. E eu estabeleço com o meu time, eu falo, gente, não é porque eu estou mandando um e-mail que eu lembrei X num domingo, Ou de madrugada. ou de madrugada, que eu espero que vocês respondam na real time. Não, longe disso. É que muitas vezes, e claro, agora eu vou lá, coloco no Outlook, só disparar no dia seguinte, pra não ter nenhum problema. Mas assim, eu sou muito workaholic, porque eu gosto. Eu tô num domingo, assim, eu falo, deixa eu abrir meu notebook, eu tô pensando num projeto. E eu começo lá brincar de projeto. Mas você deixa claro pra turma. Fala, não é assim. E é muito engraçado. Eu tenho meus momentos, agora menos eu chamo meu momento de insônia. Eu tenho insônia criativa. Não sei se já ouviram falar. A minha insônia, ela é criativa. Esse é um nome incrível pra Gostou? gente fazer só um episódio só dedicado Só sobre a isso. insônia cara. criativa. Insônia, porque daí eu acordo, eu falo, o que eu vou fazer? Começo a ter ideias de... Aí eu abro meu celular e fico anotando, porque o meu receio é Eu faço dormir isso também. e esquecer. É esquecer. perigoso. É. Então eu me alimento, assim, primeiro, esta informação é bem importante, porque isso é prazeroso pra mim. Então, por que eu abro a minha resposta com isso, com esse contexto? Porque a hora que eu vou, por exemplo, ler um livro, comprar uma revista, eu compro sempre muito conectado a este tema, aos temas que estão relacionados ali ao meu trabalho, porque é prazeroso pra mim. Tem um podcast bom pra te indicar, inclusive, chama Caos Corporativo. Eu sei. Eu consumo, posso falar, eu consumo muito podcast, eu consumo essas variáveis de participar de grupos, né? O Alberto esteve com a gente aí num grupo que a gente faz parte de desenvolvimento organizacional, porque eu gosto de me alimentar, porque eu gosto de saber o que é tendência, eu gosto daqueles eventos, Southwest, por exemplo, que eu não pude, mas eu fui lá, quem participou, eu fiz uma coleta de dados para entender, e lá me abriu uma outra mente que pode ajudar muitas pessoas que estão aí acompanhando o podcast hoje, que é, não necessariamente eu preciso, esse é meu desafio, Amanda, eu preciso abrir um pouco mais a minha mente, de entender que às vezes eu tenho que ler sobre NASA, porque ali pode ser que tenha alguma ideia. coisa diferente, um Algum insight que vai me conectar a uma outra coisa. Então, essa é um pouco uma parte da resposta. A outra parte, que eu demonstro muito com o meu time, nem sempre eu estou 100% bem, e eu compartilho. Você deixa claro Eu pra deixo todo mundo claro. que você não tá num momento legal. Eu falo, gente, olha, hoje aconteceu uma situação assim, assim, assado. Então, se você estiver... Eu compartilho no sentido de... Porque, às vezes, quem tem a resposta, eu não preciso ir fora. Eu não preciso fazer... Às vezes, a resposta tem ali... É uma pessoa do meu time, é uma estagiária do meu time que fala assim... Ai, Arthur... Mas eu vou dar um exemplo bem simples. Aquele dia que você tava um pouco mais sério, mas depois que você abriu o sorriso, mudou meu dia. Ou quando você foi lá, me chamou pra tomar aquele café. Então, você fala, nossa, olha como eu impacto... Mais uma vez, olha como eu impacto a vida de alguém. Sim. E eu me alimento, assim, eu acho que o que é importante, e aí eu venho tratando muito em terapia e etc., que é, eu tenho que ter o meu momento de descarga. Aquele momento que eu falo, não, eu tenho que sair um pouco disso. Então, é a hora que eu vou fazer minha academia. Agora eu parei, mas eu fazia hipismo. Então é o momento que eu tento me desconectar. É o momento que você... importante. E assim, o celular, ele é muito legal. A tecnologia é sensacional. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que tomar muito cuidado com o Apple Watch. Ah, eu tirei. Não Então, aguentava. porque aquele negócio de ficar vibrando, assim, eu comecei a perceber que eu olhava... Eu tirei também. Não tem. Eu tiro para alguns momentos para relaxar. E esse momento de relaxar, eu comecei a entender que era um momento bem importante de um caos criativo para mim, assim, de... Que legal. Opa, olha aqui, aconteceu tal coisa. E eu começo a observar mais o que tá acontecendo ao redor. Meu, até a gente vindo pra cá, eu vindo aqui, né, pro estúdio e tudo mais. Você para lá, o celular e cruzar a rua. É que nem quando você tá sentado como motorista e como passageiro. A perspectiva é totalmente diferente. Claro. Você observa aquele prédio que tem uma pintura nova. Quando você tá dirigindo, o seu foco tá aqui. Exato. Então eu acho que essa é um pouco a comparação que eu comecei a situação que eu comecei a fazer para abrir um pouco mais a mente. Por que eu só vou ler ali sobre o mundo corporativo? Não, eu vou expandir um pouco mais. Séries, a mesma coisa. Eu amo séries. E aí eu fico sempre pensando, de que forma eu consigo... E observar o comportamento humano, porque querendo ou não, acaba sendo uma referência da sociedade. Claro. Trago também para falar qual é o comportamento que está acontecendo no mundo
e que está refletindo às vezes também dentro da organização. Então, eu faço um pouco esse movimento. Olho para dentro, porque eu gosto, é muito prazeroso para mim, mas tento ter os momentos de respirar, fazer minha terapia, por exemplo. Ir pra terapia, gente, é maravilhoso, gente. Você sentar ali, ó, você não vê a hora passar. Esse é o momento com você. Tem dia que a gente apanha na terapia. Ai, nossa. Você não apanha? Eu saio chorando. Eu pensei que você sabe, né? Porque você falou que chega, relaxa, tem dia que é duro. Eu acho no sentido de você ter aquele momento pra você. Pra acho que no você, final do dia é isso, verdade. assim. É você ter o seu momento de baixar a tela do seu notebook, desligar seu celular Como e isso é ficar com importante, você, pra você abrir os horizontes, pra você ter a visão do passageiro e não só a visão do motorista. Eu acho que é um pouco isso. Arthur, posso abrir a temporada Claro. das perguntas polêmicas aqui? Estilo Marília Gabriela, assim, resposta Tá bem bom. Ou então pinga-fogo? Ou pinga-fogo, né? Como é que é? Já veio umas 3 na minha Tá mente. nervoso, né, gente? Tá Essa hora, nervoso, essa hora dá um- O pessoal um acha chão. que é fácil sentar Não. nessa cadeira. Não é qualquer pessoa Não é. que senta aí, hein? Então, eu vou fazer um cenário, hipótese, que acho que quase não existe, tá? Líder que assedia, mas bate meta, se supera, tem que ficar na empresa ou tem que sair? Não, tem que sair. Ok. Segundo, empresas que falam que a diversidade é incrível, mas que não colocam diversidade no meio nem no topo da pirâmide. É um você acha? problema. Acho que para ambas, só para complementar, acho que o primeiro passo eu sempre acredito no desenvolvimento. De sentar, feedback, orientação, que é um pouco, obviamente, até o core da minha área. Eu acho isso bem importante. Mas eu acho que tem algumas coisas que ou é ou não é. Não tem como também você ficar numa zona tipo, ai, não vai ser. Um dia, Não, né? não. Um dia vai ser, né? Tem que ser, você tem que estabelecer um plano. Claro que, às vezes, para você colocar uma pessoa lá em cima, qual que é o time? Qual que é a meta? Quanto tempo você vai fazer isso? Isso tem que estar bem direcionado. Qual o percentual de mulheres no board, por exemplo? Você né? vai ter que Você vai ter em colocar tanto esse tempo. target para, de alguma forma, você falar, estou atingindo ou não estou atingindo? Porque não fica assim, ai, que diversidade. Não. Não. Ou é ou não Tem é, que você ter. tem que ter meta estipulada. Mais uma. Semana de 4 dias. Ideia louca, legal, moderna, nada a ver. Moderna, mas ela tem que ser muito bem avaliada e se é viável em região, localidades e também as culturas. Então, acho que é uma questão que não pode entrar num trend. Tem que ser uma coisa estudada. Mas eu acho que esse vai ser o futuro. Deixa eu colocar mais uma. Vai. Presencial, híbrido ou remoto? Ai, gente, híbrido, né? Flexibilidade. Híbrido e fluido. Deixa eu trazer um ponto. Mas assim, é que nem quando a gente fala, a gente tem política de flexibilidade, mas você tem que vir de segunda, quarta e sexta. Não, então você não tem flexibilidade. Então não tem. Então você não tem. O que você tem é uma jornada que você tem presencial 3 dias marcados. Uma jornada alternada, não é híbrida, né? De verdade, sabe o que eu gosto? É. O que eu gosto é, eu abrir lá, eu acordo, ligo a TV. E eu fico vendo como tá lá o trânsito. Me acordei. Tem uma reunião que pode ser remota ou não. Tá um baita trânsito na Marginal Pinheiros, né? Eu moro na Zona Sul. Faz de casa. Por que eu vou pro escritório se aquele seria um... Porque às vezes eu estabeleço com o meu time o quê? A rotina da gente se encontrar. Porque eu acho que o escritório, ele mudou a perspectiva. Você vai pro Mudou a escritório, função, desculpa. né? Gente, se você vai muitas vezes pro escritório, é um monte de gente em reunião online, só que só mudou o fundo. É, o digital. O que você tem que fazer, eu acho que a gente tem que estabelecer, e é uma grande discussão ainda nas empresas, no RH, que é esse workplace, esse local de trabalho, ele tem que ser um ambiente em que a gente vai para se integrar. Isso. Para ter essa troca. Porque essa troca, muitas vezes, do coletivo, você não consegue ter no virtual, é muito marcado, porque tem que levantar a mão, um fala. Então, acho que a gente tem que favorecer esses momentos no workplace. É diferente. Muito bom. Como é que faz pra encerrar uma conversa Não boa? dá, assim? eu tô morrendo aqui com 52 perguntas que eu já tinha planejado pra Mas fazer. ele volta. Qualquer dia Adorei, ele volta. gente, ó. Passou, ó. Passou? Tá Passou, vendo? tava nem ligando pras câmeras mais. Imagina. Muito obrigada, Arthur Felipe, pela sua presença aqui no podcast Caos Corporativo. Uma honra te receber, conhecer um pouquinho da sua história. Muitas lições de liderança Muitas aqui. lições. É isso. A gente precisa ter essa objetividade, né? Sim. Colocar as claras as nossas informações, os nossos pensamentos é excelente. Arthur, obrigado pela sua presença. A porta tá mais do que aberta. O dia que você quiser retomar a carreira de apresentador, Aqui. sabe que Aqui? aqui é onde Estúdio existem já, gente, oportunidades, viu? Obrigado pela sua visita e volte muitas vezes. Tá certo. Obrigado pelo convite. Alberto, nos conhecemos de longa data. Obrigado, Amanda. Obrigado, Anderson. Obrigado a Prazer. vocês por Volte acompanharem. sempre, Arthur. E Pra você quem que está tem assistindo gostado. a gente, manda pros amigos, manda pros inimigos, segue a gente, ativa o sininho. Semana que vem tem mais. Se inscreve, notificações, é isso aí. É, isso aí. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Segue o Arthur lá no LinkedIn. É, Arthur Felipe.